também dizer todos e todas, né? Somos maioria. Aqui não tem cota, não teve muita democracia, o negócio é a mulherada. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui neste evento maravilhoso. Eu quero fazer um agradecimento especial ao comandante Nádia, que me fez o convite neste lindo sábado de sol para a gente falar sobre a participação das mulheres na política. Vamos ser um pouquinho mais otimistas, né? E em primeiro lugar, então, eu quero dizer que vou defender a minha posição aqui, e a minha posição é de uma mulher que gosta muito de falar sobre política, apesar de não ser filiada a nenhum partido, nunca ter concorrido, mas essencialmente eu sou uma mulher conservadora. E como mulher conservadora que sou, e num evento onde eu falo sobre mulheres na política, acho muito justo abrir a minha fala com uma citação de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, que, caso alguma de vocês nunca tenha ouvido falar, ela foi a primeira-ministra do Parlamento Britânico sem precisar de nenhuma cota. Margaret Thatcher diz o seguinte: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é. Ou seja, as mulheres têm que ser reconhecidas na política, sim, mas não pelo fato de serem mulheres, e sim pelo fato de serem pessoas competentes, de serem pessoas batalhadoras, de serem guerreiras. Porque eu escolho os meus candidatos não pelo que eles carregam entre as pernas, e sim pelo que eles carregam dentro das suas cabeças. Há muitas mulheres no Congresso, há muitas mulheres em câmaras de vereadores, e muitas vezes essas mulheres não me representam, e muitas vezes eu me sinto muito mais representada por homens do que por mulheres. Então, como mulher conservadora, estou aqui num evento de mulheres na política e quero defender sim a participação das mulheres. Mas eu não quero aqui defender a participação das mulheres somente porque elas entraram por causa de uma cota ou porque elas entraram somente porque são mulheres. Defendo aqui a participação das mulheres na política, inclusive fora dos quadros representativos, para orientar as pessoas que estão em volta delas, inclusive pegando o gancho aqui da última palestrante, para não cair nessa campanha de fake news e de desinformação que é feita por aqui. Não só aqui no Brasil, né? Mas no mundo inteiro. Pois bem, eu estava ouvindo aqui as minhas antecessoras, eu fiz algumas anotações. Eu acho interessante que se fala muito que mulheres não têm interesse por política, que isso é uma falácia, ou que as mulheres precisam de cotas para entrarem na política e que as mulheres precisam de cotas para financiamento de suas candidaturas. E aí eu pergunto para as senhoras sabiam que a deputada mais votada, a mulher mais votada da história, que hoje está lá na Lesp, que é a Janaína Pascoal, ela não precisou de cota para entrar. Casualmente, uma deputada que está lá em Brasília, que é a Joyce Hasselmann, também foi a deputada mais votada. E elas não precisaram em nenhum momento pedir voto por serem mulheres, e sim por terem convicções com as quais as pessoas, tanto homens quanto mulheres, se identificam e votaram nelas. E apesar de serem as deputadas mais votadas, nenhum movimento feminista fez homenagem a elas. Será que o feminismo está realmente preocupado com o que pensam as mulheres ou com o que pensam os representantes do seu movimento? Será que o feminismo é este movimento de libertação que diz que as mulheres podem fazer o que quiser, elas podem fazer o que quiser, menos não serem feministas, menos serem donas de casa? Como se o fato de uma mulher estar em casa cuidando do seu filho fosse uma tarefa depreciativa. Qualquer pessoa que tenha bom senso e que pense a respeito disso, tem consciência de que a tarefa mais nobre do ser humano é gerar outro ser humano. Ninguém se opõe a isso. Não há como negar isso. E, como cristã que sou, a
acredito que Deus deu este privilégio às mulheres. Somente as mulheres podem gerar outra vida. Isto não é demérito, isto é um privilégio. Nós precisamos acabar com esse tabu de dizer que as mulheres são renegadas porque têm filhos. Ao contrário, as mulheres são privilegiadas porque somente as mulheres têm útero e nada do que uma ideologia falsa apregou e por aí vai mudar a realidade. E eu vejo muitas pessoas que defendem essa ideia de que as mulheres são renegadas por serem mulheres, por serem mães, falando que as mulheres não podem participar da política porque são mães, ou que as mulheres não podem trabalhar nesse ou naquele emprego porque são mães, e que eu, como mulher, devo agradecer, inclusive, o fato de estar aqui ao feminismo. Mas a história não é bem assim. E é bom que se tenha esse contraponto. Talvez eu, como a única voz antifeminista, e talvez espante muitas pessoas, porque eu não sou casada, eu não tenho filhos, eu trabalho, sou servidora pública concursada também. Mas nem por isso eu deixo de admirar todas as mulheres que ficam em casa cuidando dos seus filhos. Especialmente, claro, a minha mãe, que abandonou a sua carreira para cuidar de mim. E não foi por obrigação, ninguém obrigou ela. Basta que vocês sentem na frente de qualquer escola infantil e comecem a observar o que acontece com uma mãe quando ela deixa o seu filho na escola. Ela deixa o seu filho na escola e sai feliz? Graças a Deus, deixei o meu filho na escola. Não. É um sofrimento tanto para a mãe quanto para a criança que sai chorando. Então, de novo eu digo, o feminismo não conquistou o direito de trabalho para as mulheres. As mulheres não conquistaram o direito de trabalhar. Elas perderam o direito de ficar em casa cuidando dos seus filhos. O feminismo não é o direito de fazer o que quiser. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre trabalho. É muito bonito hoje a gente falar o direito ao mercado de trabalho. Como é o trabalho hoje? Nós saímos de casa, no carro, chegamos num escritório, temos um ambiente climatizado, computadores. E como era o trabalho antes da Revolução Industrial? Vocês em algum momento já pararam para pensar nisso? Houve um momento na humanidade em que não havia computadores, não havia máquinas. E o que era efetivamente trabalho? Trabalho era carregar pedra, era cavar, era necessário força física. E, de novo, nenhuma ideologia pode mudar o fato de que os homens têm mais força física do que as mulheres. Essa é a realidade biológica, que por mais que tentem negar, está aí na nossa cara. E naquela época, as mulheres não eram proibidas de trabalhar, as mulheres nunca foram proibidas de trabalhar, elas não precisavam trabalhar, o que é muito diferente. Ou, naquela época, as escravas que sempre trabalharam. E nós precisamos lembrar que, infelizmente, houve um tempo na humanidade, e que muito nos envergonha, em que houve a escravidão. Então, dizer que o direito ao trabalho, por uma questão lógica, é dizer que as escravas eram privilegiadas com relação às mulheres que não trabalhavam? A gente precisa prestar atenção nos contextos. E já que estamos falando em feminismo e em política, dois assuntos que eu adoro, também sempre me dizem que eu devo o meu direito de votar às feministas. Mas a coisa não é bem assim. Se a gente for de novo analisar num contexto histórico, mesmo na Grécia Antiga, que é a mãe da democracia, o voto não era condicionado ao sexo. As mulheres realmente não podiam votar na Grécia. Mas também pessoas que não tivessem determinada renda, também estrangeiros. Ou seja, o voto foi atrelado a muitas outras condições. Também era atrelado ao fato do alistamento militar obrigatório. E, aliás, eu nunca vi nenhuma feminista lutar pelo direito do alistamento obrigatório. Isso sempre aconteceu aqui no Brasil com os homens. Eles são obrigados a se alistar. E o que acontece com
quando um homem se alista e o governante entra em guerra, ele tem que ir para a guerra, lutar no fronte, entregar a sua vida. Nada mais justo do que um homem que escolhe morrer no fronte por um governante ter o direito de escolher quem irá governá-lo. E é por isso que no movimento sufragista, que muito se propaga por aí, também houve um movimento com cerca de 42 mulheres que eram contrárias ao voto feminino, justamente porque elas não queriam se alistar no exército. Mas isso também não é divulgado. Por que será? Também muito se fala na desigualdade de gêneros. Bom, caso não tenham percebido ainda, sinto informar. Homens e mulheres são diferentes. Sempre vai ser assim. Nada vai mudar isso. Nem sempre a igualdade é algo bom. Eu quero continuar sendo diferente dos homens. Eu sou mulher. Eu tenho interesses diferentes. Cientificamente, aí agora como especialista em educação, vocês sabiam que até a maneira como os homens e as mulheres aprendem são diferentes? Pois é. Então, as feministas falam na desigualdade de gênero e que as mulheres têm e devem ao feminismo o seu direito ao voto, quando na verdade isso não passa de fake news, de falácias, de desinformação. Eu quero lembrar aqui uma declaração de Celina Guimarães. Celina Guimarães, caso as senhoras não conheçam, foi a primeira mulher a votar na América Latina. A primeira mulher brasileira. Que orgulho, né? Sabem o que ela disse quando perguntaram a ela sobre o direito ao voto? Abro aspas para Celina Guimarães. Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido. Empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues, A Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Cívicos, colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. E mais uma vez, não foi dessa vez que os feministas conquistaram o direito ao voto. E foram os homens. E por que eu estou ressaltando isso? Porque eu não vejo homens e mulheres como inimigos, mas sim como opostos complementares, pessoas diferentes. Os homens podem ter os seus talentos especiais. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Os homens têm um altar onde fica o homem. E as mulheres têm um altar onde fica a mulher. Cada um tem o seu altar, cada um tem o seu espaço, ninguém é melhor nem pior, são diferentes. E a luta feminista nada mais é do que a mulher descer do seu altar para disputar espaço com o homem no altar dele. O que eu quero dizer aqui não é que as mulheres não devem se candidatar, não é que as mulheres não devam falar, não é que as mulheres não devam trabalhar, mas apenas que a gente coloque cada coisa no seu lugar e veja o contexto histórico, e talvez a história que nos contaram não é bem assim. Se é uma falácia que a maioria das mulheres não se interessa por política, eu pergunto às senhoras, por que mesmo com uma cota obrigatória por lei de 30%, ainda assim os partidos precisam inventar candidaturas laranjas para preencher esses 30%? É porque, de fato, em geral, as mulheres não se interessam tanto por política como os homens. E não há problema nenhum nisso. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu nunca vi briga feminista, por exemplo, para uma cota de 30% de mulheres trabalhando no caminhão de lixo, na companhia de energia elétrica, se pendurando no poste lá no meio da tempestade. As cotas sempre são nesses lugares que são mais legais, né? Sempre é na política,
nós temos mulheres, eu tenho um canal no YouTube, 80% do meu público é masculino, porque eu falo um assunto que é de interesse masculino. Eu tenho que obrigar agora as mulheres a gostarem de política? Não. Mas seria interessante que elas entendessem mais sobre o assunto, até para poder se defender. Porque quem não gosta, já dizia Platão, vou citar ele, não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Este é o problema. E já que tem essa cota de 30%, a qual eu sou contra, eu acho que as pessoas têm, eu sou a favor da meritocracia, das liberdades individuais, como uma boa conservadora, sou contra cotas, mas já que tem, vamos ocupar os espaços, né? Os homens não são nossos inimigos, nós precisamos trabalhar em conjunto, muito se fala em trabalhar em conjunto, em respeitar as diferenças, e aí nós queremos tornar todas as pessoas iguais. Não existe igualdade entre homens e mulheres, nós sempre vamos ser diferentes. Recomendo o documentário O Paradoxo da Igualdade, que é um documentário que fala sobre esse discurso de desigualdade de gênero. Ele é filmado na Suécia, se eu não me engano, Noruega ou Suécia, não me lembro bem o nome do país agora, mas é um dos países nórdicos, e por lá tem uma política há muitos anos de igualdade, de cotas e de que as mulheres têm que ingressar mais nas carreiras masculinas, vamos dizer assim, aquelas engenharias onde as mulheres têm mais interesse, e que os homens devem ter mais interesse por enfermagem, por essas coisas, e eles tentam colocar isso através de cotas e pasmem, não está muito certo. As mulheres continuam, em sua maioria, escolhendo carreiras como psicólogas, professoras, médicas, e os homens, em sua maioria, continuam escolhendo as carreiras de engenheiros, eles gostam de construir coisas. É assim que somos seres humanos. Vamos respeitar as diferenças. Não há nada de errado. E as mulheres que se interessam por política, que esclareçam as outras, que se candidatem, até para eu ter uma opção que não seja uma feminista para votar, por favor. Então eu falei do direito ao trabalho, do direito ao voto, sobre a maternidade, que não é nenhuma penalidade, falam como se a gravidez fosse algo péssimo que acontecesse na vida da mulher. E apesar de nunca ter ficado grávida, eu reconheço que essa é a tarefa mais importante da humanidade. A de ser mãe, nada é tão nobre quanto isso. E cheguem num auditório cheio de homens e eles irão concordar. Porque todos os seres humanos saíram de dentro de uma mulher. Há algo mais importante do que isso? Se há, eu não sei, eu não conheço. Então vamos parar de dizer que as mulheres são oprimidas por causa da maternidade. Nada vai mudar. As mulheres vão continuar tendo útero. E mesmo com toda essa campanha de cotas e de incentivos, aqui estamos nós em 2019 e as mulheres querem olhar vídeos que ensinem a fazer a unha, que ensinem como faz o cabelo. Nós queremos olhar desfiles de moda e não há nada de errado nisso. Algumas mulheres que fogem um pouquinho do normal, como eu, como algumas da ginásio, como vocês, nos interessaremos por política e iremos ocupar esses espaços. Eu só quero advertir, por favor, que não caia na falácia do coletivismo. Nós não somos insetos, não somos formigas para serem todos iguais. Nós somos seres humanos. Cada um vai ter as suas qualidades, os seus defeitos, os seus interesses. Vai ter aquelas mulheres que se interessam por política e que vêm um sábado de manhã chuvoso para ficar ouvindo falar a respeito do assunto e ainda gostam disso e depois vão chegar em casa e vão ver vídeos e vão ler. Mas vai ter aquela mulher que prefere acordar de manhã e ir para o salão de beleza. Então, que a gente celebre a liberdade, que a gente celebre as diferenças e que, por favor, cada vez mais pessoas defensoras das liberdades individuais e da meritocracia, sejam homens ou mulheres, venham para a política e representem, porque a gente não aguenta mais esses regimes coletivistas no poder que tanto enfraquecem o nosso lindo, rico e maravilhoso país.